Olá, meus amigos! Terça-feira, dia 7 de junho, acabei de chegar de um evento em São Paulo. O Motorola lançou 4 smartphones: Edge 30, G82, G62 e G42. Esses dois últimos aqui ainda não estão no Brasil, vamos deixar para outro dia para a gente comentar. Vamos falar então do Edge 30, que eu estou com ele aqui em mãos. Já fiz o unbox, mas pensei, vou fazer um unbox comum. Tive contato com o produto lá no evento, conversei com um monte de youtuber. Por que não fazer um vídeo mais completo? Bom, como eu sou não pago por ninguém para fazer esse canal, eu achei que seria muito mais interessante eu já passar as impressões que eu colhi no evento, as impressões de manuseio, de uso para vocês, o que pode fazer com que vocês comprem esse produto, também o que pode fazer com que vocês não comprem. Vamos ter um unboxing sim, mas primeiro eu vou dar os pontos positivos, depois o unboxing e por último os pontos negativos para equilibrar o vídeo. Beleza? Primeiro ponto positivo que eu gostaria de destacar do Edge 30 para vocês. A Motorola já disse, ele é o mais fino smartphone 5G do mundo. E eu acho que é mesmo. É muito fácil o manuseio, tem apenas 6,5 polegadas, pesa 155 gramas, algo que a gente não está acostumado. E tem apenas 6,79 milímetros de espessura. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar imagens aí dele do lado do meu smartphone. Meu smartphone fica um tijolo, mal cabe no bolso e ele você nem percebe que está utilizando. Bacana, ponto positivo para quem quer adquirir um Edge 30. Segundo ponto positivo do Edge 30, agora ele grava em HD 240 fps, em Full HD 120 fps, essas duas funções para gravar em câmera lenta, e tem um super slow motion, tipo o super slow motion da Samsung, mas é um super câmera lenta 960 fps. Bacana para você pegar aqueles momentos que nem seus olhos percebem, como pingar de água, balanço de cabelo, de repente grãos de areia voando, olha só. Sua imaginação é o limite. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês é mais para fazer um contraponto. A galera não tem falado muito do processamento dele. Ele vem com o Snapdragon 778G Plus. O pessoal diz, pô, mas é parecido com o 778G que já vinha no Edge 20. Esse Plus aí faz com que ele tenha, por exemplo, cerca de 55 mil pontos a mais num teste de benchmark Geekbench. Vai fazer sim que você tenha uma percepção de melhor desempenho. O quarto aspecto diz respeito à atualização do produto. Ele tem tecnologias super atuais para os dias de hoje. Ele tem tela de atualização de 144 Hz, isso quer dizer que você vai perceber muito mais fluido os jogos, você vai perceber muito mais fluido os games. Tem também Android 12, tem áudio estéreo equalizado pela Dolby Atmos, com certa customização que você pode fazer via software, Super Wi-Fi 6E e, claro, não poderia deixar de falar, o 5G. Quinto aspecto que eu gostaria de reforçar aqui é um dos mais bacanas aspectos positivos desse produto. Ele tem o Ready for com fio. Ready for é aquele modo desktop da Motorola. Quando eu cheguei aqui eu só consegui conectar sem fio, mas eu mexi um pouquinho no cabo, coloquei na porta USB 3.0, foi bacana, sem delay, joguei em tela grande. Dá para você utilizar de repente ele numa televisão enorme para você ver filme, também para você jogar, e dá para você utilizar a câmera dele frontal traseira como webcam. O único problema é que as câmeras do produto são boas e vai mostrar as imperfeições do seu rosto, principalmente se você for feinho que nem eu, hein? Sexto aspecto que eu gostaria de citar aqui para vocês são as câmeras do produto. Podem não ser perfeitas, mas são melhores que a do Edge 20, do seu antecessor. Ele tem agora um sensor de 50 megapixels ultra wide, de ângulo aberto, que funciona de forma híbrida. Também funciona como sensor macro, ele pega detalhes. A gente já viu a Motorola utilizar desse expediente e a gente viu que funciona. Por fim, pessoal, o sétimo aspecto, talvez o mais importante para quem vai comprar. Bom, você vai comprar um produto, um carro, uma casa, você quer saber o preço e quer saber as cores, é algo básico. Então aqui você tem, em termos de diversidade de cores, a cor grafite, a cor rosé e a cor azul. Não é nem tão azul, nem tão rosé, nem tão grafite, tá? As cores são reflexivas, bem bacana. Tem 256 GB de armazenamento interno, 8 GB de RAM, mais do que os 128 do Edge 20. E o preço dele de lançamento é o mesmo do Edge 20. À vista você vai pagar R$ 3.600. Só que você tem um cashback aqui da AME, então pode ser que ele saia aí por cerca de 3.200, arredondando. E ainda ganha de brinde se comprar o Edge 30 ou Moto Buds 0.85. Olha, à vista ele sai
R$284, você vai ganhar inteiramente de graça. Basta cumprir o regulamento e pronto. Bom, agora vamos para o unboxing bem rapidinho e depois eu volto para equilibrar esse vídeo para falar os pontos de melhoria, pontos não tão bons assim do Edge 30. E agora vamos para o famigerado unboxing. Edge 30 lançado em 7 de junho de 2022 aqui no Brasil. Essa é a cor azul, 256 GB de memória interna, 8 GB de RAM. A gente abre a caixa e já dá de cara com aquele cheirinho da Motorola com perfume. Vem com uma capinha de silicone transparente que cobre todos os orifícios. Olha que lindeza, pessoal. É o azul, mas não é tão azul assim, ó. Todos eles têm essa reflexão metálica. Símbolo da Motorola na parte de baixo. Muito bacana mesmo, né? Tela OLED. Vai ter o desbloqueio de digital na tela. O seu módulo de câmera, inscrição 50 megapixels, que é o modo Ultra Pixel com estabilização ótica. O Edge 20 já tinha estabilização ótica, mas tinha um sensor de 120 megapixels principal, não tinha um sensor de 50 megapixels no sensor de ângulo aberto, né? Em cima, microfone de redutor do ruído. Ao lado, o botão liga e desliga e botão de volume. Não temos mais aquele botãozinho texturizado da Motorola, hein? Na sua extremidade inferior, alto-falante principal, microfone principal, entrada USB tipo C e o slot com duas entradas nano SIM para chip de operadora. No lado esquerdo, nada, pessoal. Uma lateral lisinha, só para mostrar a finesse dele mesmo. Na caixa temos ainda os manuais. Cabo USB tipo C super reforçado, fones de ouvido com entrada USB tipo C, então não se preocupe por ele não ter entrada 3.5 mm. E carregador, cada vez mais raro nos dias atuais, carregador Turbo Power de 33 watts. Ah, não poderia deixar de falar das borrachinhas para os fones de ouvido. Ao iniciar seu Edge 30 novo celular, você vai se conectar à sua rede Wi-Fi, fazer login na sua conta Google, cadastrar a sua digital e curtir seu Android 12 com todas as customizações que ele oferece. Seu Motorola tem a nova paleta de cores da Google, com possibilidade de você customizar layout, fontes, cores, formas do ícone, sons, tamanho de exibição, tamanho da fonte e cores do sistema. E tem os já conhecidos gestos da Motorola como câmera instantânea, lanterna rápida, captura de tela com 3 dedos, pegue para desbloquear, vire para não perturbe e tudo mais. Motorola promete uma nova inteligência artificial para fotos no escuro, vou fazer testes e trago aqui para vocês. Antes vou colocar já os pontos de atenção para você que pretende comprar esse aparelho. Conforme eu prometi para vocês, voltei aqui para falar pontos que eu acho que o Edge 30 poderia ter e que não possui. Por exemplo, sensor de zoom. Ele tem 3 sensores aqui, sensor principal, sensor ultra-wide, sensor de profundidade, não tem sensor de zoom. Fazer aquela foto distante, gravar aquele vídeo distante só com zoom digital. Serve para a maioria das pessoas, mas poderia ter. Segundo ponto de melhoria, a Edge 30 também não tem uma proteção contra água e poeira, certificação, por exemplo, padronização IP68. Ele tem, segundo alguns indicam, uma certificação IP54 contra água e respingos. A Motorola não indica que faz o procedimento completo IP54, mas diz que tem essa proteção sim. Eu não acho isso tão urgente, mas também acho que poderia ter. Terceiro ponto de melhoria, a Motorola não indica por quantos anos vai manter a atualização do Android. Tá no Android 12, é um bom Android, mas será que vai para o 14? Será que vai para o 15? Eu sei que muita gente tem um smartphone por 5, 6 anos, não importa qual é o Android que está utilizando, consegue utilizar normalmente, mas é algo que muitos consumidores levam em conta, então achei interessante citar aqui. E é isso, pessoal, eu citei 3 pontos de melhoria, achei que o smartphone está realmente equilibrado. Avalie você o que eu deixei de falar, coloca aqui no comentário, é importante a gente fazer desse canal algo conjunto, a gente trabalhar junto nisso. Se esqueci de algo positivo também, coloca aqui no comentário, vamos fazer desse canal algo ainda melhor, porque assim todo mundo aprende, pode ser? Deixa aí o like, se inscreva, importante também você se inscrever, importante para o produtor de conteúdo. Um grande abraço, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.